Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo 63. Irmão, um breve testemunho. A lanterna do meu carro quebrou, fui botar para consertar, né? Comprei a lanterna, levei no carro. Antes disso, uns 3, 4 meses atrás, eu fui trocar o óleo do carro e o cara falou do posto assim: pô, tá sujo esse mistério aí do fluido de arrefecimento, tá sujo, né? Eu falei, quanto é que é? Aí ficou caro, eu já tava trocando o óleo. Eu falei, não vou lavar agora não, depois eu vejo isso. Quando eu tiver de férias eu vejo isso. E eu com preguiça de levar o carro no mecânico, aí a lanterna do carro quebrou. Comprei a lanterna, levei no mecânico, cheguei lá e falei, aproveita que tá aí, Rogério, dá uma olhada aí, limpa, quanto é que é? Aí ele cobrou baratinho. Não, faz a limpeza aí, troca o fluido para mim. Daqui a pouco ele me liga mais tarde e fala, irmão, ó, tá tudo certo já, mas aqui, tava quebrado, tá? O recipiente de armazenamento do fluido de arrefecimento estava quebrado, seu carro está sem fluido. Rodando, isso tem uns 3 meses que eu vi que tinha fluido. Então, assim, para os irmãos verem como que Deus faz as coisas. Não é só como Deus guarda. O fato da minha lanterna ter quebrado, que ela já era velhinha e já estava bem soltinha, precisava, né? Meu carro é antigo, então já estava precisando de uma substituição. Ela soltou sozinha, irmão, no meio da rua, a capa dela. E eu ouvi o barulho, achei que alguém tinha batido em mim, aí eu olhei por volta, não tinha moto, não tinha carro, não tinha nada, eu falei, eu ouvi um barulho, deve ter passado em cima de alguma sacola, sei lá. Passei por cima de alguma folha, um galho, e fui embora. Daqui a pouco, quando eu fui usar a mala do carro, que eu estou olhando de longe, eu falei, minha lanterna está estranha. Quando eu cheguei perto, eu falei, Senhor, cadê a capa? Eu achei que tivesse quebrado, mas não. Aí eu acendi todas as lanternas, estava tudo funcionando. A casca de fora soltou inteira, irmão. Então, quer dizer, olha como foi tudo cronometrado, entendeu? Como Deus faz. Então, para a honra e glória do Senhor, está tudo consertadinho, graças a Deus. Quem achou Salmos, capítulo 63, dá um brado pentecostal. Salmos, capítulo 63, a epígrafe diz: Davi anela pela presença de Deus. Salmo de Davi quando estava no deserto de Judá. Vamos ler só os 2 primeiros versículos. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como Te vi no santuário. Amém, irmão? Só até aqui pode glorificar. Sentar e glorificar no Senhor. Irmãos, uma breve curiosidade, no livro de Salmos, em hebraico se chama Terrilim. Terrilim significa louvores, e ele é composto por 5 livros, né? O primeiro livro vai do capítulo 1 ao 41, o segundo livro do 42 ao 72, terceiro livro do 73 ao 89, quarto livro do 90 ao 106 e o quinto livro do 107 ao 150. O Salmo 151 é considerado apócrifo, né? Então, aqui nós temos esse segundo livro, onde nós estamos, Salmo 63, Salmo de Davi, e esse livro culmina no Salmo 72, que é um Salmo de Salomão. Mas, enfim, isso é apenas uma curiosidade, não tem nada a ver com a pregação. Porque, irmãos, eu estava pesquisando, querendo trazer para a igreja uma explicação sobre a oração às 3 da manhã. E porque a gente precisa, né, aprender de acordo com a Bíblia e colocar em prática. Tudo que a gente aprende, a gente vem para a igreja para aprender e colocar em prática. Nada mais é do que aqui uma ministração, uma lição. A gente tá, e o pregador, toda pessoa que vai trazer a mensagem, primeiro ele tem que aprender, para depois ele trazer a mensagem. Senão, se ele não aprender, a mensagem fica vazia, fica, né, aquela mensagem que você não entende. Enfim, fui buscar, irmãos, e descobri que o horário específico de 3 horas da manhã não existe na Bíblia. Existe madrugada. Então nós vamos ver aqui, entender qual o mistério por trás disso e por que ficou essa coisa estabelecida na cabeça das pessoas, né? Ainda assim, é extremamente
extremamente importante a oração na madrugada, mas não significa que se você acordar às 2 da manhã ou se acordar às 4:30 da manhã, não é a mesma coisa. De que às 3 da manhã a pessoa às vezes perde e fica naquela de, meu Deus, perdi o horário da oração, não vou orar mais, amanhã eu oro. E às vezes é o inimigo, né, colocando sementinha na cabeça da pessoa. Salmo de Davi, número 63, o primeiro versículo diz: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Madrugada aqui em hebraico original é shahar, que significa alvorada. Então é um horário entre 3 e 6 da manhã. Algo que está para amanhecer, mas ainda não amanheceu. Então certamente não é entre meia-noite e 3 da manhã, mas sim entre 3 e 6 da manhã. De forma semelhante, no versículo 147 do Salmo 119, o salmista diz: antecipei-me a alva da manhã. Antecipei-me a alva da manhã. A alva é a primeira luz. Está escuro, você vê uma primeira luzinha, aquela é a alva, se chama, né? Eu me antecipei a alva, você estava escuro ainda. Isso aqui já é provavelmente entre 4 e 5 da manhã, e dependendo do lugar, talvez entre 3 e 4, porque tem lugares, por exemplo, a gente está aqui no Rio de Janeiro hoje, época de verão, 5 horas da manhã, 5 e meia, já tá clareando, irmão. Então aqui é 4, 4 e meia da manhã, talvez até 3 e meia. Antecipei-me a alva, fui antes da alva e clamei, esperei na tua palavra. Os meus olhos anteciparam-me às vigílias da noite para meditar na tua palavra. Então, irmãos, a gente começa a entender aqui que o importante da oração é a busca e não o horário. É a entrega e não o calendário, né? Então, aquele momento que nós lembramos agora, uma parte do versículo, do Sermão da Montanha, onde Jesus fala, Mateus 7, versículos 7 e 8. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei, abre-se-vos-á. Porque quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E ao que bate, lhe é aberto. A gente tem uma confirmação no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 17, que diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Olha como Deus ele honra a oração da madrugada, né? Não é, então vamos ter em mente agora, irmãos, esquece esse negócio de 3 horas da manhã, a oração na madrugada. É o momento que você estaria dedicado ao descanso, o momento que você estará sozinho, e você abre mão daquele descanso, abre mão da solitude para você entregar algo para o Senhor. E você, nesse momento, eu também trago como exemplo 2 orações que Jesus fez. Em Marcos, capítulo 1, versículo 35, a Bíblia diz que Jesus orou de madrugada ainda escuro. E usa o termo de madrugada ainda escuro. E a oração mais famosa de Jesus foi no Getsemane, né? Ela não tem horário, mas as passagens são Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14 e Lucas capítulo 22. No Getsemane, antes da crucificação, tem uma sequência ininterrupta, que começa à noite e termina de manhã, na ida para o julgamento e crucificação, enfim. Então, quando Jesus está orando, ele está no meio dessa sequência. E essa sequência é de madrugada, mas sem horário. É à noite e em vigília. Né? E vigília, eu tinha anotado aqui, acabei esquecendo o original em grego, que significa ficar em alerta. Né? Acho que é Gregório. Porque era um nome parecido com um nome próprio, meu nome acho que era Gregório, se eu não me engano. Em grego significa ficar em alerta, ou seja, é o momento que você deveria estar descansando, mas você está em alerta, opta por estar em alerta. Então, a ênfase aqui, irmão, não é a referência das horas. A ênfase é a solitude, é a busca, é a prioridade que você dá
a vigilância espiritual. Então, não tem esse negócio de horário certo. Esse negócio de horário, irmão, começou no misticismo. E a gente precisa abolir isso, porque o importante é a oração que a Bíblia nos diz de madrugada, seja a hora que for. Meia-noite, 1h da manhã, 1h30, 2, 2h30, 3, 3h30, 4, não é 3 horas da manhã, perdi o horário, não vou orar mais. Isso é misticismo. Então, o fato das 3 horas da manhã, para os irmãos entenderem, na época do ocultismo medieval, o período de 0 hora, de meia-noite às 3 horas da manhã, era chamado de hora dos demônios. E especificamente a hora 3 horas da manhã era chamada de hora morta. Então criou-se um conceito filosófico, ou até folclorista, no meio cristão, em geral, né, não só do evangélico, de que haveria guerra espiritual nesse momento. Só que se você perder esse horário, você acha que você não vai participar da guerra espiritual. E aí que está o erro. Porque a guerra espiritual acontece 24 horas por dia. Acontece enquanto você está acordado, quando você está acordando. Né? Tem um louvor lindo do José Wellington, que se eu não me engano, é Sem Distração o nome. Como é que ela começa? Eu sei que o refrão é: sem distração, eu entregarei minha devoção, e o incenso irá subir. E a letra fala bem... como é que é? Pela manhã, entregarei... ele fala que a primeira coisa que ele vai fazer, a letra mais ou menos diz, né? Que a primeira coisa que ele vai fazer de manhã é orar. E entregar a Deus o melhor dele. E é um louvor lindo, porque ele traz referência a esse momento de você se associar a Deus no início da sua jornada pela manhã. Sem se distrair, sem se focar em outras coisas do mundo. E a oração da madrugada já te coloca nesse ritmo, nesse clima, nessa atmosfera. Você acorda de madrugada, ora, vai dormir, você já acorda lembrando que você orou de madrugada. Você já acorda em espírito. Então, em momento nenhum a Bíblia, a palavra do Senhor, os 66 livros, em nenhum momento a Bíblia associa o horário das 3 da manhã, nem com Deus, nem com o diabo. Em momento nenhum. Então, a gente precisa abolir essa superstição religiosa de que 3 horas é um horário obrigatório. O ideal é que nós oramos, ou busquemos ao Senhor, pela madrugada, independente do horário, irmãos. Eu queria trazer uns exemplos para os irmãos aqui, porque às vezes o irmão acha que acordou 2 horas da manhã e às 2 da manhã perdeu o horário, ou acordou às 4 da manhã e às 4 da manhã perdeu o horário. Mas você sabe quem foi que te acordou, irmão? Você sabe quem foi que te acordou, então. Porque não é você que acorda, porque você pode até, irmão, se você, veja bem, se você precisa colocar um despertador, porque teu sono é muito pesado e quer acordar às 3 horas, amém. Siga adiante. Mantenha o regime, o hábito. Mas entenda que se você botar o despertador para as 3 da manhã e você acordou às 2 ou às 10 para as 2, ou às 2h15, você não acordou sozinho. No livro de Jó, Jó está aqui no capítulo 7, fazendo as suas ponderações, né, reclamando muito, quem já leu o livro de Jó vai entender. E ele está reclamando aqui no versículo 21, ele diz: e por que não me perdoas a minha transgressão, e não tiras a minha iniquidade? Jó reclamando. Pois agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, está falando com Deus, me buscarás, e não estarei lá. Então Jó está começando a se transformar num trapo de ser humano. Ele quer o perdão de Deus porque ele está achando que ele perdeu tudo porque ele fez alguma coisa de errado. Né? Ele está achando que a culpa é dele. Então ele está perguntando, por que Deus não perdoa ele? O senhor vai me acordar de madrugada aqui para orar? Eu não vou estar lá. Vou estar jogado aqui no pó. Tem a confirmação aqui na palavra de que quem te acorda na madrugada é o Senhor. E Jó sabia disso, porque no capítulo 1, versículo 5, ele mesmo diz:
Sucedia, pois, o livro de Jó diz, sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, dos filhos deles, né? Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó não sabia se os filhos tinham pecado ou não. Para prevenir, irmão, ele acordava de madrugada e fazia o holocausto, oferecia o sacrifício para cada um dos filhos dele, para que Deus perdoasse o pecado. Ele sabia que era pela madrugada. E Jó, irmãos, para os irmãos entenderem que o Jó é um dos manuscritos, se não me engano, o manuscrito mais antigo que existe hoje, original na Bíblia. É um livro muito antigo, foi escrito em aramaico. A época de Jó, para os irmãos entenderem, no capítulo 1, versículo 1 diz, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Terra de Uz. Você sabe quem era Uz? Se você voltar lá em Gênesis, né? Isso o Espírito Santo me mostrou lendo a Bíblia. Peguei para ler a Bíblia. Eu já tinha lido o livro de Jó. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu falei, pô, quem é esse Uz aqui? É o mesmo? Uz é o filho, primeiro filho, do irmão de Abraão. Abraão teve um irmão chamado Naor. E aí cada um foi para um lado. Abraão foi para o lado da promessa. Naor foi para o outro lado. Foi fazer a família dele. Naor teve vários filhos. Um deles, que é o primeiro deles, se chama Uz. Uz teve vários filhos e eles foram propagando e ficou tão grande que a terra se chamava Terra de Uz, como se ele fosse o patriarca daquele lugar. Então olha de quanto tempo atrás a oração de madrugada existe. Não é algo de agora. Não é algo do misticismo europeu. Não é algo da época de Jesus ou antes, só porque Jesus orava. Jesus já sabia dessa entrega, porque o próprio Senhor está lá conosco, irmão. No momento que ele te acorda, ele está esperando a tua oração. Então, Jó levantava de madrugada. E eu também tenho uma confirmação em Salmos, capítulo 88, versículo 13, que diz, eu, porém, Senhor, clamo a ti, e de madrugada te envio a minha oração. Esse salmista aqui, a epígrafe diz que ele queixa-se das suas grandes desgraças e suplica a Deus que o livre. Então, esse salmista sabe que, no seu momento de maior agonia, irmão, o que vai te resgatar, o que vai te trazer resposta, é uma oração de madrugada. É uma oração que faz diferença. Ela tem uma busca, uma entrega diferenciada. No próprio livro de Jó, como a gente estava falando agora, no capítulo 8, a gente tem uma explicação muito boa para isso. Versículos 5 a 7 diz, mas se tu de madrugada, buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti, Deus despertará por ti, e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Então aqui, a palavra do Senhor está nos explicando a força que a oração na madrugada tem. Ela faz com que você transforme aquela situação que fez você buscar de madrugada em algo tão pequeno que você vai esquecer do tamanho daquilo. Porque Deus vai fazer com que seu último estado crescerá em extremo. Não é crescerá um pouquinho, você vai melhorar, você vai crescerá em extremo. Então você vai receber algo muito além daquilo que você está buscando. Porque a busca na madrugada, irmão, entenda, é uma busca de desespero, de coração, de entrega, de alma. Busca que você quer, tipo, olhar na face do Senhor e falar, Senhor, só o Senhor pode me trazer essa resposta. E é aquela busca que você fala sozinho com Deus, irmão, não tem pastor, não tem missionário, não tem diácono, não tem presbítero, não tem ninguém ali intercedendo, é você com Deus. Você com Deus. É diferenciado, irmão. A gente tem ministério de intercessão, a gente tem obras de intercessão, mas é outra coisa. Eu estou falando aqui de uma intimidade com Deus, que você está precisando de um problema a ser resolvido, e Deus fala pela palavra que não só esse problema vai ser resolvido, como o teu próximo estágio será maior ao extremo.
Então, essa busca, irmão, ela precisa ser uma fé genuína, de coração. Não é uma coisa assim, relacionada a mística, misticismo, travada no horário. Novamente, se o irmão precisar acordar e botar despertador, coloca a hora que for, não precisa ser exatamente às 3 da manhã. Você quer acordar às 5 da manhã, orar e depois tomar banho e se arrumar para ir para o trabalho, amém. É oração na madrugada. O importante é essa busca ser a fé genuína, a entrega, a renúncia, o coração quebrantado, um arrependimento, a busca pela salvação. Jesus falou com a mulher de Samaria, né? João capítulo 4, versículo 23. Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e verdade. Então, nesse momento que a gente tem que entender que essa oração na madrugada é para esses adoradores. Requer uma maturidade espiritual diferenciada. Não é maior ou menor, entenda, é diferenciada. Porque tem gente que não tem tanta maturidade espiritual e busca incessantemente na madrugada, irmão. E tem gente extremamente madura espiritualmente que olha para um problema e sabe que é Deus agindo e não ora na madrugada. Não tem a ver com ter ou não intimidade, tem a ver com uma intimidade diferenciada. Então, que os irmãos entendam que a gente precisa orar cada vez mais. Jesus nos disse, orar e vigiai, né? Por causa das tentações. Então, Jesus sempre nos disse, orar e vigiai. Mas Marcos também, essa passagem estava em Mateus capítulo 26, versículo 41, mas eu estou dizendo que Paulo nos alertou, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Em Efésios capítulo 6 ele também fala, em tempo todo, em todo o tempo, lá no versículo 18. Então a gente precisa orar sem cessar em todo o tempo. Manter essa oração durante o dia, de manhã, de tarde, de noite. A busca pela madrugada é uma busca diferenciada. É uma busca de conserto, de entrega, de arrependimento, de coração quebrantado, de busca pela salvação. Em que a gente entenda que não existe esse misticismo, mas existe a necessidade da oração na madrugada. Que os irmãos possam buscar cada vez mais pela madrugada e que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.